Estou aqui no meu ranchinho beira-chão, como sempre, distante de São Paulo já faz bastante tempo. Uma opção por um isolamento social bem antes da Covid, mas isso tem feito muito bem. Além da saudade de revê-los, de abraçá-los, saudades, enfim, do meu neto que ficou em São Paulo. Aqui com os meus instrumentos, meu pomar, os jardins, os bonsais, as plantas, os bichos, os passarinhos ao ar livre, o fogão a lenha, uma comidinha devagar, com meus textos, ainda dando aulas à distância, enquanto não sai a minha aposentadoria por via judicial ainda. Já saiu uma primeira sentença favorável, mas a USP ainda não se pronunciou. Mas enfim, a gente vai vivendo da melhor maneira possível. E eu espero que vocês estejam aí também protegidos e bem. Querido Jean-Pierre, é um prazer atender o teu convite para falar um pouco sobre as latinidades. Sim, eu sempre me identifico dessa forma. Uma professora, uma vez num evento, se não me engano, tu estavas comigo, dizia que estava no meu Lattes, no currículo Lattes, e sem dúvida é uma forma de intervenção poética no próprio Lattes. Instrumento asséptico, enfim, mas há muitos anos eu começo assim. Eu sou jardineiro, artesão, folclorista e por um acaso também professor de mitologia na USP. Eu não sou da USP, eu não sou parte, eu estou na USP por um tempo, óbvio, mais de 20 anos, mas ansiosamente esperando minha aposentadoria para fazer outras coisas mais interessantes. E por isso a necessidade de já marcar essa diferença, né? Ou seja, me parece que uma das formas de a gente não ficar institucionalizado é sempre lembrar das suas origens, das suas próprias origens. Sempre fui um crítico ácido da institucionalização e, portanto, anarquista, libertário, preocupado com autogestão comunitária a partir dos povos originários e das comunidades tradicionais. Então, na contramão de qualquer veio de políticas públicas, porque o que me pauta, na verdade, são as poéticas públicas, o que as pessoas podem fazer dentro de um espaço que é público e não ficar refém do Estado ou de qualquer outra instituição. Então, nesse sentido, me parece que uma das formas de a gente evitar esta institucionalização é sempre lembrar das suas próprias origens e nunca, jamais abrir mão dos seus próprios sonhos. Esse me parece ser o caminho ideal, o caminho mais saudável para sobreviver nesta máquina de moer gente em que se transformou a universidade. Num segundo momento, eu acho que isso não acontece apenas com o Quechua, com a língua Quechua na cordilheira, em toda a cordilheira. Há que se lembrar também uma variante do Quechua, que é o Quichua, que é falado no Equador e na Amazônia equatoriana, mas pertencem à mesma grande família. Hoje, a despeito do espanhol, é a língua mais falada na América Latina. Então, eu diria que não é apenas um signo de memória, mas é um elemento de resistência que permanece. Eu lembraria com o Caetano Veloso: minha pátria é minha língua.
portanto, aquilo que nos identifica como povo, que nos identifica como comunidade, é a língua que falamos. Toda e qualquer língua tem uma própria estrutura de ser, uma forma de epistemologia, uma forma de cosmogonia, uma forma própria de filosofia, de atitude frente ao mundo. E, portanto, falar a minha língua é assumir a minha própria identidade. Ou, como eu prefiro, o meu processo identitário, porque a identidade não é uma coisa acabada, fechada, né, que merece um rótulo, muito pelo contrário. Mas o emprego do Quechua, eu lembraria com o queridíssimo José María Arguedas, um antropólogo peruano. Quechua, de formação, mais branco dos olhos azuis, porque foi abandonado muito cedo e criado no universo dos aios, das comunidades quechuas. Ele dizia como dizer dos fenômenos da natureza sem empregar o quechua. Porque é uma língua, além de melódica, ela é muito formada por onomatopeias, daquilo que a gente ouve da própria natureza. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Tangrai kulai, nyakarim bidai, songko kulai, sipasitai. Tangrai kulai, nyakarim bidai, songko kulai, sipasitai. Um verso que nos chega desde a época da colonização diz assim: Chuapi, Ponchaipi tutayaka, Huiracochan titsikapak, Amanyuka takungangi, Rogani, Rogani. Isso quer dizer, anoiteceu na metade do dia. Chuapi, Ponchaipi, tutayaka. Anoiteceu na metade do dia. Os espanhóis chegaram. Huiracochan titsikapak, o grande senhor, formador da vida, que tem as ondas no rosto, Huiracochan titsikapak,
a poderosa raiz da árvore do universo, Amanyuka Takungangi, nunca te esqueças de nós. Rugani, Rugani, já um termo quechua espanholizado para te rogo, te peço. Então não é apenas marca de memória, eu diria que é uma marca de existência. No Brasil, até começo do século XX, as línguas que eram comuns faladas no Brasil, em São Paulo em especial, era o quimbundo, o iorubá de Angola, dos reinos Banto, o nhengatu, já um híbrido de Guarani e Tupi, mas todas essas línguas foram irremediavelmente legadas ao esquecimento por conta do instrumento de escolarização, com o emprego da língua do opressor, que é o português. E aí esse apagamento da memória de que nós somos, que ainda circula em nós, mas que apagamos da memória social por conta da escolarização. Então, eu lembraria com Atahualpa Yupanqui conversando com um escuchao, que é o termo em espanhol para essas pessoas que são escutadas, porque elas têm muito para falar, embora falem pouco. Um escuchao havia perguntado para o Atahualpa Yupanqui, nas suas caminhadas, recopilando coisas de folclore: Donata, que veneno existe em tus letras que todos nuestros hijos que empiezan a leer se vuelven contra nosotros? Que veneno existe nessas tuas letras que todos os nossos filhos, quando começam a ler, se voltam contra nós? Esse é o trabalho que faz a escolarização e, infelizmente, principalmente a universidade. Por isso, manter a sua língua, recuperar a sua língua, é o eixo principal de toda educação intercultural, que é o que vem sendo feito em toda a cordilheira. É uma pena que o Brasil perdeu o bonde da história mais uma vez. Pois é, Miami virou a capital do Brasil. Esse é um projeto antigo já, né? Não dá para a gente esquecer a história da nossa situação como colônia, de um pensamento extremamente provinciano. A nossa dependência era francesa. Devo lembrar que no começo do século XX, num dos manuais de pedagogia, se dava instruções muito claras de onde deveria, na sala de aula, construir a lareira, de forma que a fumaça não atrapalhasse os alunos. Imaginem vocês, num curso de formação de pedagogia, saber onde construir uma lareira num país tropical. Os conteúdos de mineralogia se estudava a composição do solo francês e assim por diante, né? Toda a Belle Époque apenas consolidou isso. Mas no período Vargas é que a gente tem essa transição da dependência francesa, europeia, para um novo modelo que é o dos Estados Unidos, para uma dependência, uma tentativa de independência financeira, porque éramos credores dos irmãos Rothschild na Inglaterra há muito tempo. A troca de polo econômico também se traduz numa troca de polo cultural. E aí, portanto, o modelo passa a ser os Estados Unidos. O que se intensificou nos anos JK, do Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5, né, de alta industrialização, eletrodomésticos, do American Way of Life, e, portanto, isso tem uma entrada irreversível na sociedade brasileira. Eu lembraria também com Daniele Rocha Pita, uma grande pesquisadora de Recife, da Federal do Recife, em Pernambuco. A sociedade brasileira é ocidental, mas o povo não. O povo não.
Então, esta dependência do universo, né, de Miami, do modelo norte-americano, é algo que eu acho que dificilmente se consiga reverter em pouco tempo. Nós não temos um projeto educacional, nunca tivemos. O único que permanece ainda é resultado dos acordos MEC-USAID nos Estados Unidos, em 64, com a introdução do tecnicismo, a reforma universitária de 68, a profissionalização do ensino em 71 e a LDB de 96 foi apenas uma chancela para a inércia do que já foi estabelecido. Então não temos um projeto educacional progressista de jeito nenhum. As ideias de Paulo Freire foram extremamente importantes no mundo inteiro, exceto no Brasil. Aqui no Brasil somente nos movimentos sociais. MST, pastoral operária, pastoral do campo, pastoral indígena. Aí sim há uma prática freiriana bastante forte e acentuada, mas nos sistemas públicos não. Nos sistemas públicos ninguém quer dialogar, ninguém quer construir conhecimento. Como artefato do Estado, como aparelho estatal, a única coisa que interessa é a reprodução da sociedade em uma formação de uma sociedade sem memória, sem articulação, sem mobilização, sem indignação, banalizada, anestesiada, devedora do cartão de crédito e olhando para Miami. Então não é surpresa o que acontece hoje. E desta forma ficar de costas não só para o interior do Brasil, o grande Brasil, que é a sertania, os ribeirinhos, Amazônia, Pantanal, Pampa, serras, Mata Atlântica, ficar de costas para tudo isso e inclusive de costas para a cordilheira, para as terras altas e todos os irmãos latino-americanos que sofrem de uma maneira muito semelhante. O Simão Bolívar já havia dito isso nos seus tempos. La América cairá em manos de vulgares tiranuelos. A América vai cair na mão de vulgares tiranozinhos, como o que a gente assiste hoje, eleito pelo próprio povo. Obrigado. Beijo.